São nossos convidados esta manhã o Coronel Eduardo Caetano de Sousa, especialista NAO em assuntos internacionais, e Tomé Ribeiro Gomes, analista de geopolítica. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Coronel, começando por si, acredita que vamos conseguir chegar ao final destas 2 semanas com o entendimento, tendo em conta a fragilidade deste cessar-fogo, as constantes violações e ainda agora aquilo que ouvimos, a linguagem ainda muito em tom de ameaça e muito bélica por parte dos envolvidos? Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor. Cumprimento quem nos segue lá em casa. Eu, por norma, sou otimista, mas, infelizmente, no Médio Oriente, essa questão do otimismo tem muita pouca durabilidade. Esta guerra terminou, enfim, para já, nesta fase, de uma forma um pouco confusa, um pouco indeterminada. Em todos clamam vitória, desde os Estados Unidos, uma vitória relativamente confusa, o Irão, numa perspectiva maximalista, declara a sua vitória, um pouco como costuma fazer sempre. Israel também declara a vitória, enfim. Mas o certo é que nós estamos agora perante este acordo de Islamabad, que se vai iniciar na sexta-feira, mas é um acordo necessário, a paz é necessária nesta região, mas há aqui uma espécie de uma guerra inacabada. E normalmente no sistema internacional as guerras inacabadas não se traduzem depois em paz ao longo do tempo. Porque as guerras resolvem-se por meios militares, mas os vão e voltam, é um pouco e os assim. conflitos resolvem-se por meios políticos. Esta guerra, este conflito, necessitava e necessita de ser resolvido por meios políticos. Mas nós estamos a assistir a uma situação de maximalista do Irão, ou seja, a exigir tudo e mais alguma coisa, num país que está praticamente, não digo completamente derrotado, mas muito fragilizado. Os Estados Unidos... Mas que continua a ter uma arma económica, não é? Com o Estreito de Hormuz. A questão do Estreito de Hormuz é a grande arma do Irão, que violou completamente todo o sistema internacional. Agora é muito... realmente há aqui uma violação clara do sistema internacional, porque não há liberdade de navegação nos mares de acordo com a lei do mar. E, portanto, nós temos um Irão maximalista a violar sistematicamente o direito internacional e Estados Unidos fragilizado de alguma maneira. Ou seja, os Estados Unidos ficaram atemorizados com a crise económica e com a crise dos combustíveis, de certa maneira. E Donald Trump acabou por procurar aí uma saída, uma porta de saída deste Procurou, conflito. sim. Vamos já voltar a aprofundar estas ideias. Temos de fazer uma curtíssima pausa. Regresse connosco. Até já. Novo Magnum Crackables Pistácio. Um gelado envolvido em chocolate e delicioso molho de pistácio. Desenhado à medida. Desenhado para o prazer. Hidratação que realça a sua beleza. Boa tarde. Já conhece o novo... É novo, é um sucesso, é todos os dias a mesma coisa. Quer dizer, assim também eu. A vida passa a comer. E com as refeições congeladas Continente Equilíbrio completas e prontas em minutos, por apenas 2,99€, toda a gente come melhor. Continente é de toda a gente. Luvas, Luvas, esponja, esponja. 1%. 1% de quê? Do IRS! Levar sorrisos a milhares de crianças hospitalizadas é uma operação que não custa nada. Basta inserir este número no seu IRS e doar 1% à Operação Nariz Vermelho. Prometes, pai? Dá Via Verde ao que importa. Toda a mobilidade Via Verde num só plano. Adere já. O sol é magnífico. Mas os magníficos do Bricomarché são ainda mais. De 9 a 19 de abril, aproveite! Ar-condicionado por 218€. E tinta 3 em 1, 15 mais 2 litros de Irup por 54,90€. Bricomarché. Firmeza que redefine a sua beleza. Oh yes, I'm the great pretender. Novo Jeep Compass. Descubram num concessionário Jeep. Jeep. Estamos de volta.
A China apelou às partes envolvidas nas negociações do acordo de cessar-fogo para que restabeleçam a estabilidade na região do Médio Oriente o mais rapidamente possível. Numa conferência de imprensa, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que esta é uma oportunidade de paz. Mao Ning diz que continua a realizar esforços para acalmar a situação. Israel anunciou a morte do secretário pessoal e sobrinho do líder do Hezbollah num ataque aéreo na quarta-feira, perto de Beirute. Num comunicado, as forças de defesa de Israel descrevem Ali Yousuf Arshi como um colaborador próximo e conselheiro pessoal, com um papel central na gestão e segurança do gabinete de Naim Qassem. O anúncio surge após um dia intenso de ataques israelitas no Líbano, que Tel Aviv descreve como o maior ataque coordenado desde o início da guerra. Israel diz ter chegado a um acordo com a administração norte-americana para continuar a bombardear o Hezbollah até que este esteja desarmado. O governo israelita, aliás, considerou ter subestimado as capacidades do grupo e revelou que os mísseis de médio alcance são uma das grandes preocupações. Israel tem dito repetidamente que não atingir a frente iraniana é diferente da guerra com o Líbano. Estes movimentos estão a desenrolar-se à medida que as eleições se aproximam. Temos em estúdio o Coronel Eduardo Caetano de Sousa e também Tomé Ribeiro Gomes para continuarmos a análise. Tomé Ribeiro Gomes, olhando para a questão de Israel no Líbano e que alegadamente não estará neste acordo. Enfim, vamos ver o que sucede nos próximos dias com as negociações em Islamabad, mas podemos ter aqui efetivamente um ponto de ruptura em todo o acordo, ou seja, pode ser Israel, Netanyahu, a fechar a porta de saída desta guerra que Donald Trump quer encontrar? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sr. Coronel. Pode, efetivamente, pode ser Israel a estragar aqui o acordo. Nós, pelo que sabemos, estas coisas só se sabem mais tarde, não é? Daqui a anos, quando os historiadores fizerem o seu trabalho. Mas pelo que já se sabe, pelo que o New York Times, por exemplo, noticiou que há 2 dias, Netanyahu terá sido uma peça fundamental a convencer Trump a fazer esta guerra em 28 de fevereiro. Portanto, terá convencido com informações, com vídeos, etc., quando foi à Casa Branca no início de fevereiro. É um artigo muito completo do New York Times. Sim, é um belo artigo, vale a pena ler, até porque nos fala de muita gente que discordava da decisão junto de Trump, nomeadamente J.D. Vance, o vice-presidente. Mas Trump acabou por decidir fazer isto e foi lido, mesmo antes de sabermos isto, foi lido muito pelos analistas como uma guerra mais do interesse de Israel do que do interesse de Trump, e fomos vendo ao longo da guerra que havia aqui objetivos diferentes. Claramente Israel queria ir até ao fim, portanto queria derrubar o regime ou enfraquecer o regime muito mais do que os Estados Unidos estão dispostos a fazer, quando começam, como dizia muito bem o Sr. Coronel, quando começam a sentir a dor económica que a guerra estava a causar em virtude do Estreito de Hormuz estar fechado. E pensando efetivamente também já nas intercalares exatamente, e nesse efeito das eleições. Agora a questão passa a ser essa, passa a ser até que ponto é que Trump está disposto a acompanhar Netanyahu, ou até que ponto é que está disposto a refriar Netanyahu, ou dizer nós não concordamos com isso, não é? Descolar do aliado israelita. E isto é complicado, quer dizer, a relação entre Israel e Estados Unidos é complicada, é muito estudada, mas há aqui um fator que nós muitas vezes esquecemos e que é importante, que é o facto de Israel ter armas nucleares. Não declaradamente, não oficialmente, mas desde os anos 60 que se sabe que tem, com a ajuda da França. E já aconteceu na Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, quando Israel estava numa posição muito difícil, foi atacado em simultâneo pelo Egito e pela Síria, e estava com dificuldade a convencer os Estados Unidos a ajudarem na medida em que eles precisavam, portanto, a enviarem para lá material de guerra que tinha sido muito destruído por Israel e pela Síria. E os Estados Unidos, na altura estamos a falar de Kissinger, queriam controlar o apoio que davam precisamente para não ficarem nas mãos de Israel, ou seja, se dessem tudo a Israel, depois seria Israel a decidir o que é que fazia. E uma das coisas que Israel faz para convencer os Estados Unidos a apoiar é mandar a prestar, mandar a fazer verificações nas suas ogivas nucleares e nos caças que depois carregariam as ogivas nucleares, sabendo que os Estados Unidos saberiam disso.
e, portanto, estavam a mandar uma mensagem aos Estados Unidos, não ao resto do mundo, só aos Estados Unidos, de que estavam desesperados ao ponto de partir para o nuclear. Portanto, parece-me que isto é o teto. Isto é para dizer que isto parece-me que isto é o teto. Se Israel estiver desesperado o suficiente, pode fazer uma coisa deste género, e aí o que é que respondem os Estados Unidos? Antes disso, temos toda uma relação em que Netanyahu é alguém muito influente na Casa Branca. No entanto, já o vimos... Sobretudo com Trump, não é? Sobretudo junto de Trump. Mas já vimos Trump a discordar de Netanyahu várias vezes ao longo do último ano, e isso pode acontecer novamente. E há pouco víamos a informação de que Israel também admite que se surpreendeu com alguma capacidade militar por parte do Hezbollah, tendo em conta que, afinal, há mais risco de ataques até na zona central de Israel e não apenas na zona norte. Isto é, no fundo, sintomático de que Israel vai continuar com estas operações no Líbano até ao fim? Eduardo, nós temos que colocar... Com o argumento da autoproteção, não é? Isso é verdade. Nós temos que colocar logo e ir a 2006, a resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estipulava que esta força militar, que é o Hezbollah, que tinha um único objetivo, destruir Israel, deveria estar para além do Rio Litânia. E essa zona desarmada, e toda a zona entre o Rio Litânia e a fronteira de Israel era uma zona sem armas, excepto para as Nações Unidas e para o exército do Líbano. E, portanto, há que distinguir entre o que é o Líbano e o Hezbollah. O Hezbollah tem, embora pertença ao Líbano, seja um partido político, tem como missão única destruir Israel. A questão é se Israel também está a fazer essa distinção nos seus ataques, não é? Sim, Israel percebe que esta é uma guerra da sua existência, ou seja, está a combater o Hezbollah, porque o Hezbollah sistematicamente, aliás, e é preciso notar que em 2 de março, quem começou esta guerra foi o Hezbollah que lançou, porque não havia guerra entre o Hezbollah nesta fase. Em 2 de março e depois em 3 de março, o Hezbollah dá início a esta guerra e ainda não disse até hoje que queria terminar com a guerra. Só para falar desta situação. Mas o Irão, arvora-se neste momento como o protetor, ou seja, atua por procuração através do Líbano, do Iémen, e é esse o problema do Irão. O Irão é a grande potência da região, apesar de agora estar muito fragilizada. E, portanto, mantém a sua perspectiva maximalista. Tudo o que se passa no Líbano, tudo o que se passa no Iraque, tudo o que se passa no Iémen tem a ver com o Irão. O Irão é o patrono destes grupos, do Hamas, do Hezbollah, de todos. E, portanto, isto dificulta a paz no Médio Oriente. Sempre foi assim e vai continuar assim. E é uma das questões que está, ou que esteve a ser discutida nos acordos, nas tentativas de acordos anteriores. É verdade. Acredita que esse pode ser um ponto ao qual o Irão ceda ou não? Ou seja, deixar de financiar e de proteger. Se nos centralizarmos só sempre o problema de Israel, o problema dos judeus, o problema a paz vai ser muito mais difícil. Se nos esquecermos que o que está em causa é o Irão nuclear ofensivo, uma coisa é... Há muitos países com nuclear. O Paquistão tem nuclear, ainda tem nuclear, a Rússia tem nuclear, a China tem nuclear, mas o Irão quer ser um nuclear ofensivo, com o objetivo de destruir terceiros. Nenhum outro país que tem nuclear disse isso. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem o Paquistão. E, portanto, o Irão, neste momento, é o elemento problemático. E nós nunca falamos. A grande preocupação neste momento, basta ler a imprensa árabe, os Estados árabes estão preocupadíssimos, não é com Israel, não é com os Estados Unidos, é com o Irão. O Irão é a grande preocupação dos Estados, de todos os Estados árabes da região, que exigem garantias de segurança e olham para o futuro com muita dificuldade. Como é que nós vamos enfrentar? E depois há toda a economia. Claro, então nós, também está a ser muito afetada. E só para terminar, Eduardo, deixe-me só dizer isto. O mundo inteiro vai permitir que alguém agora se arvora a cobrar portagens numa determinada região, que pode constituir um precedente para o mundo. Vamos cobrar portagens no Ártico, na Ásia, em todo o lado. E o Irão agora vai cobrar portagens de milhões sobre navios depois de ter uma guerra. Portanto, e voltando só ao início, os Estados Unidos vão ter que fazer negociações duras e difíceis. Não sei se o vão conseguir e, portanto, eu, na minha opinião, sendo otimista apesar de tudo, mas acho que a porta da guerra... vai voltar a abrir-se.
está muito aberta e a linha de separação entre a paz e a guerra no Médio Oriente, infelizmente e muito infelizmente, é muito tenue. Aliás, como vimos há pouco, os Estados Unidos não vão de todo retirar os seus equipamentos e soldados militares da zona do Irão. Tomé Ribeiro Gomes, olhando aqui para a dificuldade com o Líbano e com Israel, olhando para aquilo que conhecemos das propostas às quais tivemos acesso, não sabendo ainda muito bem quais é que são as que efetivamente vão ser discutidas, que fragilidades maiores é que vê neste possível entendimento que irá surgir, tendo em conta a exigência que também faz o Irão, que é para já que não haja mais ataques de Israel no Líbano, ou seja, que o Líbano integre este cessar-fogo, e esta exigência da qual o Coronel também falava há instantes, que é o pagamento de uma portagem no Estreito de Hormuz. Sim, as fragilidades são muitas, né? As fragilidades são muitas. No entanto, o Irão tem aqui uma segurança que não tinha antes, que é realmente a sua credibilidade enquanto ator que pode causar uma grande disrupção na economia mundial através da geografia, do estreito e das suas capacidades, que passam por coisas como os drones, que ainda não estavam bem digeridos enquanto novo elemento na guerra. Portanto, isto é algo que pode dar alguma segurança ao Irão a estabelecer um acordo com os Estados Unidos. Da parte dos Estados Unidos, há algo que podem obter, penso eu, acho que podem obter cedências do Irão quanto ao enriquecimento de urânio. Já nas negociações antes da guerra, portanto, antes do 28 de fevereiro, havia sinais de que o Irão poderia fazer aqui cedências e, portanto, isto pode dar uma vitória que nós sabemos que os Estados Unidos naturalmente precisam, mas com o presidente Trump ainda é mais assim, não é? É preciso mostrar que isto é uma vitória. Portanto, podem conseguir isso também. E isto faz-nos pensar que pode haver aqui um acordo. Realmente o Líbano continua a ser aqui uma questão muito complicada, que depende não só, como eu dizia, até que ponto é que os Estados Unidos estão dispostos a apoiar Israel, mas também até que ponto é que o Irão está disposto a continuar a apoiar o Hezbollah, que aliás ajudou a fundar, não é? Nos anos 80, precisamente como arma contra Israel. Portanto, também é possível que esta relação entre Hezbollah e Irão não é uma relação de... não são irmãos gêmeos. Que o Irão abdique disso, portanto. Não sei se abdicar totalmente será talvez impossível, mas, enfim, arranjar aqui uma zona, explorar uma zona cinzenta. De troca, exatamente, explorar uma zona cinzenta se for boa. qualquer, sim, acho que isso é possível. Agora, o Irão depois também fica numa posição interessante se conseguir fazer um acordo nestes termos, que é a região, os Estados do Golfo, que, como dizia o Sr. Coronel, estão obviamente muito preocupados com este vizinho que agora perceberam que é ainda mais preocupante do que antes achavam. Portanto, os Estados do Golfo vão tentar, por exemplo, construir oleodutos, a ter outras formas de fazer escoar o seu petróleo, vão investir em defesas antiaéreas para tentar tornar-se invulneráveis a este tipo de ataques do Irão. A própria guerra anti-drone vai evoluindo e, portanto, o Irão pode perder, no futuro, esta capacidade que tem de estrangular o estreito. Portanto, e depois tem os problemas económicos, que também afetam. E concordo com esta ótica de que falava o Coronel, que também estes países vizinhos estão ansiosos para que termine este conflito? E, sem dúvida, isto para eles... Ou pode não ser transversal? Para os países do Golfo em geral, julgo para todos, isto é algo terrível. Isto põe em causa, especialmente para aquelas monarquias nós conhecemos, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, que tinham um modelo, o Qatar, que tinha um modelo baseado em prosperidade, que tentava vender a região como uma zona segura, e isso agora desaparece. Isso é essencial para o turismo que havia lá, para todo o capital que passa lá, são praças financeiras muito importantes no mundo islâmico. Portanto, tudo isso desaparece com isto. A Arábia Saudita parece que já desistiu daquele projeto da cidade Neom, aquela cidade que era uma linha de quilómetros e quilómetros, parece que já desistiu disso porque não é possível, não há condições para isso acontecer. Portanto, estes países, muitos deles tentavam ter conversas com o Irão e com o Ocidente, agora parece que estão a perceber que realmente já não é possível conversar com o Irão. No entanto, vamos ver, as coisas podem mudar depois do acordo, se é que vamos ter um acordo. Agora temos aqui outra questão também muito importante, que foi, para chegar aqui, Trump fez algo novo. Trump fez o que, na minha opinião, é bastante claramente uma ameaça nuclear. Quando diz que vai eliminar uma civilização numa noite, está a fazer uma ameaça nuclear. E isto é novo, nós termos os Estados Unidos, que foram... Coloca na mesma linha Estados Unidos e Irão,
tendo em conta as ameaças. É diferente, não é? É diferente. feitas. É muito diferente. Os Estados Unidos, isto é mais chocante, quer dizer, não me choca muito a Coreia do Norte fazer uma ameaça nuclear, ou um Irão, depois de ter armamento nuclear, fazer uma Sendo ameaça que também nuclear. não foi clara, mas enfim. Mas choca-me que os Estados Unidos façam essa ameaça nuclear, porque os Estados Unidos têm sido o Estado que tem tentado, por tudo, impedir que outros Estados ganhem arma nuclear, como nós vimos estamos a ver com o Irão, como vimos com o Iraque, enfim. E, portanto, muda realmente os cálculos para toda a gente, para todas as capitais, muda os cálculos para a Europa, se os Estados Unidos agora tiverem a fazer ameaças nucleares. Claro. Bem, Ribeiro Gomes, Eduardo Caetano de Sousa, muito obrigada.